fatos, eles vão se entrelaçando. E se você for olhar assim, quem é direita e quem é esquerda nessa história? Cara, tem líderes de direita, hoje no mundo, que se subir ao poder, eu tenho medo. Você é o maior especialista do Foro de São Paulo do Brasil, né? Não sei se não vou rogar isso pra mim, mas tá aqui, né? O livro que eu tenho, né, sobre o Foro de São Paulo e a Pátria Grande. Hoje eu fiz um post com o professor Olavo, inclusive, falando sobre a questão do PT. Eu costumo dizer, Luan, que encarar o PT como um partido político é um erro. É o maior erro que as pessoas cometem. O PT, o partido político 13 ali da urna é um braço do PT. Um braço só. O PT é um povo com diversos tentáculos que assim, se estendem pela América Latina inteira. E busca apoio em diversos outros lugares. E quando a gente pega, por exemplo, a questão que envolve os morros no Rio de Janeiro. Aquilo ali tá virando um estado paralelo. Tá? Não chega a polícia, né? Não chega por quê? Porque durante a pandemia, o mesmo Fachin proibiu, através de uma canetada no STF, que a polícia subisse o morro por questões de saúde sanitária, pandemia, não sei o quê. Beleza. A polícia começou a circular de helicóptero. Também não pode. Então, assim, os morros do Rio de Janeiro é um enclave do crime. A polícia não pode subir o morro e não pode sobrevoar. O espaço aéreo é fechado para a polícia. Você tem noção disso? Muito louco, né? Não dá pra entender. E o que tá acontecendo? Você tem filmagens, a mídia não mostra isso. Você tem filmagens dentro dos morros do Rio de Janeiro de milícias sendo treinadas por guerrilheiros. Adivinha da onde? Das Farc, do ELN, que são os mesmos grupos que entram aqui no Brasil, treinam, trazem o tráfico de armas, o tráfico de drogas, certo? E são os mesmos grupos que estão a serviço do cartel de Los Soles, que é comandado pelo Maduro. E o Trump tá tentando agora acabar com esse cartel. São os mesmos criminosos. E aí você vai pegar, por exemplo, as Farc. As Farc, coligada ao Foro de São Paulo, e inclusive, para quem lê meu livro, tem notas de rodapé interativa do Hugo Chávez falando de participação de líderes da Farc, Manuel Marolanda, entre outros, dentro das cúpulas do Foro de São Paulo. Agora eles escondem, mas continua ativo. Tem documentos da própria Farc sobre o Foro de São Paulo, vídeos do Chaves falando e tudo mais. E essa mesma Farc que recebia mesada da Odebrecht de $100 mil. Adivinha pedido de quem? Nossa, por mês ali? É? Caralho. $100 mil. A Odebrecht pagava as Farc. Tá documentado isso. Só que agora todas as provas do Petrolão, há um ano e meio, foram destruídas fisicamente. Fisicamente, tá? Fisicamente. A mando de quem? Chefe maior? Do Supremo. Aí você vai no Supremo, os juízes que estão lá. Vocês descartaram, né? Porque o processo acabou, então não tem mais que manter, a gente precisa eliminar. Tem vídeo dos HD sendo destruído com furadeira. Caraca. Procurem na Revista Oeste que vocês vão encontrar de um ano e meio atrás. Então, percebe o tamanho do problema que a gente tá falando? Sim. Só que aí se você fica, o Haddad e taxa, é um problema gigante. Não, Isso porque... é a ponta do iceberg, né? Isso é a ponta do iceberg. Olha o tamanho do problema, de como o Estado brasileiro está infiltrado por tudo isso. E dá para me colocar aqui no meio disso Rússia, China, a questão dos Estados Unidos... USA, né, que mandava dinheiro pra cá também. Então, a USAID, ela eu tenho... É que eu nunca tratei disso, eu vou tentar ser bem simples aqui. Bater na USAID é um erro, na minha opinião. Porque a USAID, ela só foi parasitada. Entendi. Ela é um órgão bom, mas tem... Que foi parasitado com uma estrutura que já existe fora da USAID.
Você tirar a USAID, tudo bem, é uma decisão dos Estados Unidos, tirou a USAID, beleza, acabou. Mas a estrutura que estava ali dentro, ela vai continuar existindo e atuando. Entende? Então, essa estrutura ela não vai mudar com a extinção da USAID. Né? Essa estrutura ela vai continuar existindo. Então, meu caro, se você quiser, eu posso falar, por exemplo, da questão do Brasil envolvida nisso, né? Olha só, nós temos todo mundo falando, mas o que o Trump está fazendo é um ataque à soberania do Brasil e etc. Será que é um ataque à soberania do Brasil? Quando tudo isso começou, falava-se muito da questão do Bolsonaro. E eu, particularmente, nas minhas análises, meus artigos, meus textos, eu estava falando, olha, a questão do Bolsonaro é importante, fora de dúvida, mas ela é entre diversos fatores. E o Brasil tornou-se uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Eu fui chamado de louco porque eu disse isso. Eu fiz uma reunião com alguns jornalistas informal, encontrei com eles num evento, amigos da Gazeta, da Oeste, do Metrópolis e de outros, e eu falei, olha, gente, vocês aqui têm muito mais tempo de estrada do que eu, mas me permitam colocar aqui uma posição. A gente precisa deixar claro para o público que o que está acontecendo é que o Brasil se tornou uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. E, Luan, todo mundo me ficou assim, tipo... Como assim, Como né? assim? No dia que saiu a sanção Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, a Casa Branca soltou um documento, dando toda a justificativa diplomática. E lá falava das relações históricas com o Brasil e tudo, e falou assim, o Brasil, incomumente, tornou-se um risco e um problema à segurança nacional, econômica e diplomática dos Estados Unidos da América. Estava ao vivo quando saiu esse documento. Aí eu falei, olha aí. Eu não tô ficando... Até coloquei o videozinho do Alborguete. Eu tô louco! Tô louco! Porque tava explícito. Tava explícito. E aí, você tem assim, ó, tem a questão do Bolsonaro que o pessoal tenta levar pra questão personalista. E não é. É muito pela esfera de influência geopolítica entre grandes potências e potências médias. A gente pode entrar nisso também depois, que é uma chave de leitura importante para entender o que está acontecendo no mundo. Ali tem a questão do tráfico de drogas, tem a questão do tráfico de armas, a influência chinesa, a perda das liberdades, a perseguição a cidadãos americanos, a perseguição a empresas americanas, os crimes cometidos pelo judiciário brasileiro dentro dos Estados Unidos da América. O Lula participando de desfiles de ditaduras, colocando broche de apoio à invasão da Ucrânia em 9 de maio em Moscou. Então, assim, são vários Alckmin com os líderes terroristas. Terroristas do Hamas. Todos já foram eliminados. Só sobrou ele. Se o CEP dele fosse lá no Irã, fosse lá no Oriente Médio, ele já tinha ido também. Né? Nossa, então o buraco é muito mais embaixo que estamos pensando, né, Paulo? Sim. Então, assim, e perceba como esses fatos eles vão se entrelaçando. E se você for olhar assim, quem é direita e quem é esquerda nessa história? Cara, tem líderes de direita hoje no mundo que se subir ao poder, eu tenho medo. Verdade. Mas e sim, então você é traidor, você não é direita verdadeira. Não, cara. Não é porque uma pessoa fala que é de direita que ela não é revolucionária. Sim. Sabe? Existem problemas sérios. E outra coisa, quando o cara tá no poder é outra coisa, né? Por exemplo, tem muita gente que deve mudar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui da Itália. O Matteo Salvini, ele estava assim muito forte para vencer a eleição parlamentar, o partido dele, o Lega, né? Só que o Matteo Salvini, de repente, ele começou a perder espaço para Giorgia Meloni. E lá no PH Vox, um ano antes da Meloni virar primeira-ministra, a gente começou a falar, pessoal, fiquem de olho na Meloni, porque ela vai ser a próxima primeira-ministra da Itália. Não deu outra, ela foi. E se fosse o Salvini, seria péssimo. Mas do outro lado tem globalista ruim também, mas com o Salvini seria pior. Porque o Salvini, o sujeito é completamente revolucionário pró-Rússia. Nossa. Tanto que quando começou a invasão da Ucrânia,
Tem uma foto dele muito famosa. Se você colocar Salvini e Putin, você vai ver rapidinho essa foto. Tem uma foto dele na Praça Vermelha com uma camisa do Putin de coronel, da época que o Putin era coronel, estampada. Começou a invasão da Ucrânia. Ah, já coloquei, já viu aí, apareceu né? aqui, já. Pois é. Aí ele pegou, foi lá na fronteira da Polônia com a Ucrânia, né? Prestar condolências ao povo ucraniano, não sei o que e tal. Ele tava lá com a imprensa toda do mundo inteiro. Não, o cara da Itália aqui e tal. O prefeito da cidadezinha lá, vilarejo da Polônia, chegou com a camisa igualzinha. Ela mandou fazer uma camisa. Entrou no meio das câmeras da imprensa internacional e falou: Tó, veste aqui agora a camisa do Putin. Você não tava lá na praça? Coloca aí agora a camisa do Putin. O seu ídolo. Coloca aí agora a camisa dele aqui na frente, todo mundo igual você fez antes. Não. Não, é só um exemplo. E aí quando você vai pegar, por exemplo, aqui no Brasil, que aí entra a questão ideológica que o pessoal pega muito aqui no Brasil. Tem uma galera que bate pra caramba na Giorgia Meloni. E quando você vai a fundo, você vai perceber o quê? É o pessoal seguidor do Alexander Dugin, de desinformação, propagandista russo, os nacionalistas, muito ligados aí que são ou oficiais da reserva, militares da reserva, ou falam que são, enfim, né? E vai fazendo a lavagem cerebral. E aí entra naquele jogo que eu tava comentando. Sim. Entre o que é a geopolítica, a questão ideológica. Ou fica assim, ó. Aí a direita, ela fica só vendo a parte ideológica. Sim. E a grande mídia traz uma vertente ideológica menor, mas fica só olhando a questão econômica. Cara, e parece que boa parte das pessoas não compreende o que tá acontecendo. O brasileiro, ele é completamente analfabeto para relações internacionais. Total, né? Analfabeto. Mas por quê? Porque nós aqui temos um problema no continente. É a barreira da língua. São duas barreiras, uma geográfica e outra linguística. Sim. Por quê? O Brasil, ele é um país costeiro. Se a gente pegar a densidade populacional do Brasil, você vai ver que está sempre ali a 200, 300 quilômetros da costa. Então, nós estamos todos virados para o mar. E nós estamos distantes do restante do pessoal da América Latina, porque tem a floresta amazônica, o Pantanal, tem várias coisas, os Andes ali que separa. A geografia, ela separou a gente do restante do continente. Verdade, não chega, né? Não chega. E a integração linguística também, ela é mais difícil. Então, se você parar para ver, o que você vê de notícias do Paraguai, da Bolívia, do Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela? Nada. Mas o que acontece? Todo o processo da esquerda, concatenado ali dentro do Foro de São Paulo, a integração entre eles é absurda. É 100%. E nós somos completamente isolados. Então, nós não temos relações no dia a dia. O brasileiro médio, ele não malemar e vê lá o Milei. Porque o Milei é direita, motosserra. Mas, tá, e aí? E o que tá acontecendo dentro da Argentina? O que tá acontecendo dentro do Uruguai? No Chile? Na Colômbia? É importante entender isso. E aí, então, o que nós sabemos é o que? O que aconteceu nos Estados Unidos, porque passa na televisão, o que aconteceu ali na França, porque passa na televisão, na Inglaterra, e é isso, acabou. O Japão, China, porque paga para aparecer aqui. E nós não temos informações do que está acontecendo no mundo. E quando vem com um verniz ideológico... Que aí você não sabe se é verdade ou não é, né? E aí o pessoal vai pra internet, aí tem aquele cara que, tem um canal grande, tem um monte de visualização, mérito do trabalho, não tem problema nenhum, mas que tá falando daquele assunto porque dá view, mas não sabe o que tá falando. Tá desinformando. Tá falando um monte de besteira. E é o que mais tem. Assim, é óbvio que você vai ter diferentes visões que podem entrar em discussões, num debate sadio. Mas sabe o que é, Paulo? É que, na verdade, igual a pessoa que tá acompanhando a gente ali, com certeza que o pessoal confia muito mais em você do que numa Globo, numa CNN, numa grande... Confia. A pessoa que te acompanha, ela sabe de você. Então, a pessoa ela fica ressabiada. Então, às vezes, ela vê um cara que, às vezes, na visão dela... Esse é igual esses caras que tem milhões de visualizações aí. O cara sabe um pouquinho ali, ele dá o viés dele e a pessoa confia mais nele do que numa Globo da vida, né? Sim, mas aí o que eu acho que talvez, é o que eu falei, falta um amadurecimento da nossa parte. Por exemplo,
Meu negócio é essencialmente relações exteriores, geopolíticas, que é uma rotação diferente da política nacional. Sim. Se você for lá no Pega Vox, você vai ver eu falando da política nacional num âmbito internacional. Aí você me coloca ali, eu vou debater com qualquer um. Debato com o senador, como já fiz recentemente, na TV, na Oeste e tudo mais. Normal. Agora você vai me colocar para falar do âmbito da comissão, não sei o que, dentro do Congresso. Cara, não é a minha área. Sim. Quando tem que fazer alguma coisa assim, o que eu faço? Eu tô falando de mim. Eu chamo quem entende. Por exemplo, a doutora Fabiana Barroso, né? Sim. Excelente na questão jurídica. Então, uma vez por semana, tá acontecendo muita coisa, a Fabiana Barroso vai lá no Pega Vox, a gente conversa sobre questões envolvendo o âmbito jurídico, porque é uma coisa que está em alta dentro do Brasil. Eu vou saber questionar, eu entendo o que está acontecendo, mas eu não sei a parte técnica. Como é que eu vou ficar falando do trâmite jurídico de uma coisa que eu não domino? Eu vou chamar alguém que entende. É o André Marcília, a Fabiana Barroso. Então, assim, eu acho que falta isso, esse amadurecimento para a mídia independente. Né? E se a gente tivesse essa integração de todas as áreas... Nossa, seria ótimo, né? Todas as mídias cresceriam, teriam mais espaço e todas elas cresceriam em conteúdo. No cenário atual, muita gente busca dolarizar o patrimônio para sair do risco Brasil. Ativos em dólar, como o próprio USD, investir em ações americanas e até o ouro funcionam como uma proteção. Na Quantifier você consegue acompanhar todos esses investimentos em tempo real, direto do seu celular e o melhor de tudo, sem taxas escondidas. Eu deixei o link na descrição para você.